Fala galera, fala pessoal, beleza? Professor Jonathan, mais um vídeo. Vocês sabiam que é totalmente possível a gente aplicar ferramentas de gestão dentro da REURB? É isso aí, galera. Se você não sabe, se liga nisso que eu vou falar com vocês hoje. Queria falar um pouquinho com vocês sobre EAP, Estrutura Analítica de Projeto, e como que eu utilizei isso dentro do fluxo de projetos de processos da REURB aqui do município que eu atuo, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, fiz uma apresentaçãozinha básica para vocês aqui, para relembrar, né, um pouquinho aí o que é a EAP e como que eu utilizei isso dentro da REURB, tá? Vamos transformar isso aqui numa mera apresentação, não vamos demorar. Enquanto eu vou transformando isso aqui em apresentação, vocês vão curtindo, compartilhando o vídeo, fazendo inscrição no canal, todo este rolê. Opa, esse não ficou legal. Deixa eu ver um melhor método aqui. Agora sim. Como diria a Maria Joana, minha filha, agora sim, papai. Vamos lá, pessoal. Ferramenta de gestão na REURB. Isso, que será que trem é esse, né? Vamos falar hoje de EAP, mas vamos relembrar, pessoal, o que é o tal do EAP, né? O que é a tal estrutura analítica do projeto, né? Isso, pessoal, vem lá nas questões de ferramentaria de gerência de projetos, né? Ela é uma estrutura analítica, ou seja, né, ela vem lá de uma sigla inglesa, lógico, né? The Breakdown Structure, ou seja, quebrar a estrutura. Eu quero que você tenha muito bem isso na cabeça. Quebrar a estrutura, né? Breakdown. Quebrar a estrutura. E vocês vão entender por que é importante eu entender de quebrar as estruturas de projeto, né? É um processo de subdivisão de entregas, de projetos, de trabalho, né? Que vai ajudar principalmente a gente a gerir o tempo. Fica mais fácil identificar os problemas, as causas e efeitos, né? Então, quando eu tenho uma linha, quando eu tenho que coordenar um grupo de projetos, quando a gente fala projeto, pessoal, para nós engenheiros, para nós arquitetos aqui, desculpem minha voz, que eu estou vindo de uma sequência de gripes, né? Então estou com a voz meio fanha, mas vamos tocar mesmo assim a aula, vamos tocar mesmo assim a aula, né? Eu tenho um projeto para gerenciar, e para nós, engenheiros de arquitetos, projeto de papel, essas coisas, não. Projeto é todo design, produto ou algo que eu tenho pré-definições para ser realizadas, tá? A REURB se encaixa aqui perfeitamente, beleza? Então, EAP, estrutura analítica do projeto, ela é um diagrama que organiza o escopo do projeto. Ah, legal. Então, se é diagrama, vamos lá. EAP, estrutura analítica de projeto. Ela é um diagrama que vai organizar o escopo do projeto. Legal. Se a diagrama é um desenho, já estou gostando disso, vai facilitar a minha visão, beleza? Olha lá, forma visual hierárquica, ou seja, vai ter uma hierarquia de processos ali em partes menores, a fim de facilitar o gerenciamento de entrega. Extremamente importante para nós que trabalhamos com REURB, né? Gerenciar prazos de entrega, pessoal. É isso aqui. Então, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto e eu vou transformar isso agora num fluxo de atividades, né? Para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Olha o exemplo aqui de uma estrutura analítica de projeto. Então, eu vou ter caixas divididas, cada caixa dividida ela é uma atividade. Cada atividade tem um prazo de entrega e tem o seu responsável. Tá? Isso é organização gerencial. Beleza? Quem atua dentro de gestão de projeto sabe muito bem do que eu estou falando, da importância. Principalmente, lá, vou de novo, vou reforçar, itálico e sublinhado. Principalmente o órgão público. O órgão público carece de gestão de projeto. O órgão público carece de gestores de projeto, pessoal. Vamos lá. O EAP ele serve também para diluir as tarefas, né? E melhor apresentar, maravilha. Se eu tenho que cuidar de vários grupos, nada melhor do que organizar a visualização de diversos grupos. Se a gente pegar na ênfase o que é a REURB, que é um conjunto de medidas, né, no âmbito jurídico, ambiental, social e urbanístico, só que, por exemplo, já me leva a 4 grupos. Né? Então, se eu fosse desenhar o meu AP, eu quero que vocês vão bem acompanhando comigo o meu raciocínio aqui. Né? Já como estruturar a nossa EAP da REURB. Né? Eu já tenho 4 grandes grupos aqui que já poderia ser como caixinha, beleza?
A natureza gráfica da estrutura auxilia o gerente de projetos a fazer o planejamento com base em uma visão geral. Maravilha. Se eu consigo expor, pessoal, visualmente, os 4 grupos que eu tenho na REURB, eu, gestor de projeto, eu, gestor da REURB, eu, diretor, eu, coordenador daquela REURB ali, eu consigo ter uma visão mais macro, ou seja, uma visão geral, né, da interface em cada grupo aqui. Fundamental, principalmente que vai me assegurar as decisões, né? E quem trabalha com REURB sabe que o que a gente mais faz é tomar decisões, pessoal, e lembrando do risco que é atuar com REURB, né? A minha decisão eu posso ajudar ou prejudicar famílias. Então, trazendo agora um pouquinho da nossa responsabilidade aqui, né? Vamos lá, pessoal, como que a gente então tem essa questão de objetividade do EAP? Visão holística do projeto, suporte à avaliação de tomada de decisão, que é extremamente importante. Diminuir riscos e erros. Diminuir o risco e o erro, né? Se eu consigo identificar isso no começo de um processo, se eu consigo identificar a causa disso no começo do processo, eu tenho uma tomada de decisão mais assertiva, tá? Muito mais assertiva, beleza? Integração e engajamento das equipes, fundamental para a REURB, né? O urbanístico conversa com o ambiental, que conversa com o jurídico, que conversa com o social. Então, se eu tenho uma estrutura analítica de projeto, se eu tenho um EAP de REURB, eu consigo trazer essa interação, né? Além, delimitar muito bem o escopo de projeto, facilitar a identificação das fases do projeto, facilitar a identificação dos responsáveis, olha lá, órgão público, né? É principalmente porque a gente tem interfaces com outras secretarias, muitas vezes, e concessionárias, né? Identificar as atividades do projeto, facilitar a estimativa do esforço, duração e custo, né? É importante a gente ter essa noção, né, financeira, principalmente quando a gente for falar de orçamentos, né? E facilitar a identificação de riscos. Então, ela correlata aqui toda esta situação. Vamos lá. Não é uma abordagem obrigatória, tá? Mas representa uma estratégia possível para a criação de um EAP, onde as fases do ciclo de visão são apresentadas no segundo nível. Então, vamos lá, pessoal. Eu trouxe um exemplo aqui, né, de uma das estruturas mais básicas que a gente tem para iniciar um EAP, né? Como que a gente inicia a nossa estrutura do EAP? E hoje você tem no próprio Canva aí estruturas de EAP prontas, você só vai fazer o preenchimento de acordo com o seu projeto, né? Você tem ferramentas gratuitas, depois eu posso deixar o link para vocês aqui, de como utilizar, né, o EAP, como cruzar o EAP com o mapa mental, como cruzar o EAP com o Ishikawa, né, que é o diagrama causa e efeito, como trazer o EAP também vinculado com o próprio PDCA. Então, na verdade, a REURB, ela requer e ela carece de ferramentas de gestão, tá? De ferramentas de gestão, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai estruturar aqui, se tiver com caneta, papel na mão, já aproveita e vai fazendo essa aulona com o Joe aqui. Nome do projeto. Primeira coisinha lá em cima que nós vamos colocar é o nome do projeto, tá? Então, o que você pode chamar de projeto? A área que você vai regularizar, né? Que área que você vai regularizar? Como que chama a sua área? Né? Núcleo, condomínio, loteamento, tal, né? Se ele tem alguma referência codificada do seu município, você pode colocar também, não tem problema, né? Mas coloca lá o nome do projeto. E aí, pessoal, o segundo nível que nós chamamos são os níveis de entregas. E aí você vai dividir isso em caixas, tá? Você vai ter as caixas de gestão de projeto, desculpe, a caixa de gestão de projeto e uma caixinha de encerramento, que são as caixas de finalização, tá? Essa é uma estrutura básica, mas é lógico que você pode fazer a adequação dela, tá? Então, vamos lá. Em cada gestão de projeto, pessoal, eu vou dividir em fase. A fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Lógico, você vai descrever essas fases de acordo com o seu projeto, tá? E aí você precisa realmente identificar. Por isso que a gente fala, vai fazer um EAP, escreva e descreva muito bem o escopo do seu projeto. Muito bem o escopo do seu projeto, tá? E aí vocês vão entender, daqui a alguns slides, por que a gente consegue trazer essa ferramenta de gerência, essa ferramenta de gestão, na verdade, né, para dentro da REURB, né? Olha só, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá,
de EAP que eu trouxe aqui, tá? Vamos lá. Aqui tem o nome do projeto, o gerenciamento de projetos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Tá vendo que aqui é uma estruturação muito bem montada, né? Vocês vão colocando cada fase muito bem detalhada. Não quer errar no EAP? Lembre-se do seguinte, breakdown, isso, quebrar, né? Quando a gente quebra o nosso projeto, quando a gente quebra o nosso escopo, quanto mais pedacinhos eu tiver, né? E aí eu quero mesmo, né, quebrar realmente, quando eu falo quebrar, é abrir várias caixinhas, mais amplo vai ser a minha visão de gestor. Tá? Mais macro eu vou ter isso. Se eu tenho isso muito bem quebrado, pessoal, eu consigo ter um entendimento pontual ali e conseguir sanar pequenos problemas que podem atrapalhar o processo completo. Tá? Então, por isso que a gente traz sempre essa correlação. EAP é breakdown, é quebrar realmente em diversas atividades. Para nós, gestores, quanto mais atividades estiverem quebradas, melhor vai ser a minha visão, melhor vai ser a minha tomada de decisão. Beleza? Olha só, desenvolvimento no sistema de compras, por exemplo. Olha, veja que aqui ele já usou cor. Né? Eu particularmente gosto de usar cores também. Né? Trazer aqui um pouquinho de Kanban, né? Trazer essa questão visual. Lembre-se, pessoal, toda vez que a gente fala de ferramenta de gestão, de uma certa forma, eu estou falando da importância de facilitar o entendimento e as atividades do grupo executor. Tá? Então, eu, gestor, tenho que pensar quais ferramentas ou de qual forma a minha equipe vai conseguir entender, né, e realizar aquela atividade com mais tranquilidade e mais segurança. Tá? Isso é premissa básica de gestor. Tá? O gestor mesmo, ele sabe que ele não faz nenhuma sozinho. Ele depende da equipe. Então, o nosso papel como gestor, eu não gosto de usar a palavra líder, porque a galera mistura muito isso, né? Mas o gestor, né, ele tem essa capacidade, né? Ele tem essa capacidade de se colocar no local, perdão, se colocar no lugar de quem vai executar, entender aquela dificuldade e facilitar, tá? Então, por isso, algumas ferramentas que eu estou trazendo para cá, cores é extremamente importante, né? Trazer cor aqui para o seu sistema. Olha só que legal. Um EAP para um show de rock. Olha que interessante que dá para fazer. Um pré-show, a execução e pós-show. Olha que tem no pré-show: identificação do local, definição das bandas, busca de patrocínio, venda de ingresso, né? Execução, controle de fluxo de pessoas, iluminação, música, você pode ir abrindo, né? Pós, liberação do palco, transporte de equipamento, viagem, alimentação. Você pode fazer isso, pessoal. Eu uso EAP em casa, eu uso EAP para minha vida toda, que uma vez que você é gestor, você acaba acabando gerenciando quase tudo na sua vida. E a gente pode trazer isso para a nossa vida particular também, sem problema, pessoal. A gente tem que ter organização. A gente trabalha muito na correria, muito na ansiedade, e às vezes a gente acaba pecando. E se a gente tiver isso bem organizado, bem delimitado, bem identificado, as coisas vão fluir. Confia em mim, tá? Agora, grande ponto é saber decompor as atividades. Ótimo. Né? O grande ponto é isso mesmo. Você saber quebrar as atividades. E para você saber quebrar atividades, você tem que ter muito claro qual que é o escopo do seu projeto. Então, você tem que respirar esse projeto, você tem que inalar esse projeto, você tem que ver esse projeto, tocar esse projeto. Você tem que ter todas as informações aí. E para a gente montar também um bom escopo de projeto, existem outras ferramentas que a gente vai, ao longo aqui dos nossos vídeos, do nosso canal, das nossas aulas, mostrando para vocês. Hoje eu quis trazer o EAP. Eu vou trazer o PDCA. Já tem vídeo no canal aqui, pessoal, falando dessas ferramentas, tá bom? Vou deixar o link para vocês também. Mas eu quero direcionar aí para a galera da REURB, beleza? Então vamos lá. Ponto-chave. Breakdown, ou seja, saber decompor as atividades. E na REURB, dá jogo? Será que tudo que eu falei aqui de gestão de projetos, que a gente vai importar aí, né, das ferramentarias gerenciais, será que rola na REURB? Será que rola para o órgão público mesmo? Será que isso aí é uma utopia para nós? Barabim, barabem, barabjusten. Olha lá, esta é a EAP da minha equipe. Lógico que eu não trouxe detalhado para vocês aqui cada caixinha, né, porque a gente pode montar uma aulona sobre isso depois, se vocês quiserem, pessoal. Mas tá aqui, mostrei para vocês aqui que é possível, tá? Repara que eu tenho uma hierarquia, aqui eu tenho um fluxo de trabalho, ela só está organizada de uma forma diferente aqui.
né? Porque está plotada, mas se você virar, elas são as caixinhas de responsabilidades, tá bom? O formato de cima para baixo ou de direita para esquerda, isso vem de acordo com o gestor. Eu gosto de trabalhar já o meu EAP transformando isso como se fosse no mesmo fluxo. Mas para você que está começando, você pode montar um EAP geral e depois você pode fazer o EAP fluxo, tá? Que aí a gente vai trabalhar com rede de precedência, a gente vai trazer um pouquinho das nossas atividades. Aqui eu tenho, nesse painelzinho que estou mostrando para vocês, o EAP montado e a tal rede de precedência também de atividades, que é muito importante, que vai ser o próximo vídeo nosso, como criar rede de precedência na Reurb, tá? Então, para vocês verem que é fato, tá aqui. Esse é um EAP da minha equipe, tá? Que eu criei junto com a nossa equipe de trabalho no município de Campinas, tá? Então, eu tenho aqui uma bolinha vermelha, que é o start, eu tenho bolinhas vermelhas, perdão, bola verde, que é o start do processo, e bolinhas verdes são pontos, né, que podem travar, são pontos de atenção, né? Então, aqui a gente consegue ter uma boa organização. Cada profissional da Reurb aqui sabe aonde ele entra, ele sabe a sua atividade, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o seu tempo de entrega, né? Aqui está envolvido também outras secretarias. E aí, pessoal, dentro do órgão público, ações externas são um pouco mais complicadas de gerenciar o tempo, mas quando eu tenho um EAP montado, uma precedência montada, eu consigo ver aonde está parado esse processo, tá? Eu consigo ver exatamente onde para esse processo. E aí, se eu estou no órgão público, é questão política, aí é demanda mesmo, onde a gente vai verificar onde está parado, aquela cobrança que você vai fazer, em qual setor, com quem está, aí é aquele jogo político, a gente sabe. Mas é extremamente importante saber aonde está parado ou aonde está travado. Porque se você tem uma sequência lógica de atividades e sempre você está ali com o botão vermelho naquela atividade, é o momento de você sentar e revisar aquela atividade. Isso é gestão. Isso é basicamente um PDCA. Plan, action, anota, retroalimenta, né? Faz o planejamento, aplicação, identifica os erros, corrige, retroalimenta. PDCAzinho simples embutido também aqui para vocês, né? Então vamos lá, vamos dar umas dicas para vocês que trabalham com Reurb e querem organizar o processo de vocês. Como aplicar a EAP, né, na Reurb? Como é o fluxo de aprovação da Reurb no seu município? Primeira coisa que vocês devem fazer é desenhar o fluxo de aprovação na Reurb do seu município. Você sabe como que funciona? Primeira coisa. Sabe aquelas teias, né, de policiais de filme americano para achar um assassino? Filmes que, simplesmente, eu adoro, né? Você tem a foto de um cara no meio ali e você vai fazendo aquelas linhas de teia para saber. Eu fiz exatamente isso com a nossa equipe também aqui, tá? Qual que era a nossa meta? CRF, e mandar para o cartório. E aí nós fomos tirando ali, né, em desenho, como que funcionava o fluxo e como que a gente poderia melhorar esse fluxo. Então, a primeira coisa que é identificar o fluxo de aprovação. Aonde inicia, quem que assina, por onde passa, quem são os responsáveis das outras secretarias, das outras concessionárias, né? Primeira coisa é você pôr esse plano de ação ali existente na mesa. E depois você vai quebrando ele ali, breakdown, você vai quebrando ele ali e transformando em caixinha, né? Legal. Acha aí o fluxo, identificar os atores do processo, quem vai fazer o quê, né? Quem é responsável pelo quê. É extremamente importante você definir responsabilidade, tá? Senão o EAP não tem função, beleza? Terceiro ponto, definir se vai aplicar o EAP em todo o processo ou em alguma etapa exclusiva. Jonathan, buguei. Simples. Você vai aplicar o EAP agora no começo em toda a Reurb ou em uma fase da Reurb. Jonathan, eu ainda estou começando ainda, né? Estou um pouco confuso. Pega uma fase. Pega algumas fases da Reurb, por exemplo, e aplica ela, né? Para você testar. Eu vou dar um exemplo aqui no final para vocês. Mas a meta é que você aplique a EAP em todo o processo. Desde o requerimento, tá certo? Até a classificação da Reurb, até você fazer a entrega da matrícula. Tá? Eu acho que esse é a grande motivação aí dos municípios de se organizarem, beleza? Faça o desenho com a equipe para entender o fluxo. Não desenha só. Alô, gestor! Alô, gestor, estão me ouvindo? Não faça sozinho. Faça com a equipe.
Escute a equipe. A equipe produz, a equipe executa. Então, tem muita coisa que está passando pelo seu olhar ali que pode ser agregado ao processo que tu não está vendo. Né? Então, escute a equipe, desenhe com eles, deixe eles palpitarem também, e aí vocês vão fazer um desenho macro, porque precisa funcionar, beleza? Individualidade não rola na gestão. 5. Dica, hein? Os principais artigos da lei e do decreto vão servir como base para montar as fases. Então vocês já têm aqui, né, uma estrutura base aqui para onde começar. Se você está perdido, vai lá nos principais artigos. Começa lá pelo artigo 28, disposições gerais. Né? Se você pegar o artigo 28, ele já vai dar um norte para você aí de como você pode montar suas primeiras caixinhas da REURB. Então, dica de sucesso, hein? Porque quem faz REURB conhece o artigo, conhece a lei. Você consegue transformar a lei em fluxo. Né? Tá, vazou aqui para vocês, um exemplozinho, tá? Vazou aqui para dar um norte para vocês, pessoal, de como começar um EAP, tá? Vamos lá. Nome do núcleo, né? Então a gente coloca lá o nome do núcleo que você vai regularizar. E aí eu dividi aqui, pessoal, em cinco grupos só, tá? 5 grandes grupos aqui. Depois você pode e você deve montar o seu EAP. Olha lá. Requerimento, diagnósticos, perímetro, projeto, cadastro social, né? Peguei aqui só o que a gente mais fala, muitas vezes, para ficar mais fácil. Requerimento, você pode colocar no requerimento, por exemplo, entrada protocolado no município, classificação do núcleo, resposta do município. Né? Então, você pode montar essas fases que eu coloquei aqui dentro do requerimento. Né? Deferido ou não deferido. Né? Então, vocês podem montar em cima disso aqui. Diagnóstico, olha que básico. Urbanístico, jurídico, ambiental, social. Dentro do urbanístico, você pode ainda dividir. Dentro do jurídico, você pode dividir. Lembre-se sempre, pessoal. Um bom EAP, ele tem um bom breakdown. Tá? Ele tem boas quebras aqui de tarefas, tá bom? Perímetro, olha que interessante, né? Busca da matrícula, elaboração da planta, notificação, impugnação, publicação em diários oficiais, né? Você pode ter vários... dentro da elaboração da planta, você pode ter elaboração da planta, quadro de anuência, memorial descritivo. Então, você vai quebrando novamente em outras atividades. Projeto urbanístico, projeto de arruamento, projeto dos lotes, projeto de edificações. Então, você pode vir quebrando isso aqui. Cadastro social, você pode colocar, por exemplo, né, programação, o cronograma do cadastro, realização do cadastro, pendência, conclusão, montagem da lista da titulação, né? Então, vocês estão vendo que vocês podem vir abrindo aqui cada vez mais o seu EAP da REURB e acreditem, pessoal, vai facilitar muito a sua gestão. Vai facilitar muito a tomada de decisão, vai facilitar muito vocês também na hora de vocês identificarem os riscos, vai facilitar aonde o meu processo, aonde o meu projeto, aonde a minha fase está travando, se é aqui dentro da minha diretoria, da minha secretaria, se é numa concessionária, o tempo de retorno, o tempo de resposta, tudo isso é extremamente importante a gente saber, tá? Então, a gente precisa estar muito bem montado. Lógico, Jonathan, você acertou de cara? Não, a gente demorou uns 2 anos aí para criar um modelo que a gente entende aí que ele nos atende. E a cada 2 anos a gente faz uma revisão. A cada 2 anos aí de aplicando aquele EAP, algum arquiteto ou até um estagiário acaba levantando uma bola e a gente, vamos revisar. E abre mais uma caixinha, ou altera, ou revisa, porque é melhoria contínua, que a gente sempre espera de um gestor público, né, pessoal? EAP, estrutura analítica de projeto, né? Eu que tenho formação também em gestão, não só na gestão pública, mas em gestões operacionais, né? Gosto de trabalhar com gestão, gosto dessas ferramentas, consegui ter a oportunidade de trazer isso para a REURB onde eu trabalho, vimos que deu muito resultado, e eu vim compartilhar com vocês aqui também. Então, esse vídeo, essa pequena ferramenta aqui, que ajudou muito, tá? Então, seja você aí um escritório que... Opa, meu ainda tá dobrado aqui, meu Deus, que vergonha. Seja você aí um escritório que faz REURB, seja você um município que está começando, é extremamente importante a gente entender da importância de a gente organizar os processos, tá? Então, cada vez mais o órgão público requer ferramentas de gestão, cada vez mais o órgão público requer gestores de algumas pastas para que a gente tenha e obtenha sucesso, tá? No nosso caso aqui,
é cada vez mais ter a titulação e a segurança que a Constituição nos pede, né, a segurança e fazer o uso correto da terra, a garantia, a moradia dessas famílias aí, tá? E pensando sempre nos grandes 4 vetores: vetor ambiental, vetor urbanístico, vetor social e vetor jurídico, tá? São 4 atores importantes que se mesclam, que se misturam misturamente aqui, né? REURB não é fácil, REURB tem várias variáveis e a gente precisa então organizar, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, para quem ficou aqui até o final, curte, compartilha, comenta, dê dicas aqui, que vai ser bem aceito. Beleza, pessoal? Valeu!